Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a falar sobre o limite de uma função. Então, nós vamos a, primeiramente, começar a definir a que se chama vizinhança de uma função, né? Pois esse aqui é um assunto importante para entender o significado do limite de uma função. Quando nós vamos estudar limite de uma função, geralmente vamos escutar agora expressões que não tínhamos visto antes, por exemplo, né? Quando a função f de x tende ou se aproxima de um número a, por exemplo, né? Quando a variável independente x tende ou se aproxima de um número a minúsculo, por exemplo, né? Ou f tende ao número a quando o x cresce ilimitadamente, né? Essas expressões agora. Então, vai ser importante para nós as aproximações, né? Certo? E para entender isso, primeiro vamos começar para definindo a que se chama vizinhança de um ponto, né? Vizinhança já é sugestivo, não, né? Vizinhança, vizinho, né? Próximo. Então, vamos a definir formalmente a que se chama vizinhança de um ponto, ok? Define-se vizinhança de um ponto x0. Veja que aqui esse ponto x0 é um ponto arbitrário, certo? X0 é um ponto arbitrário da reta numérica, x0. Então, definimos vizinhança desse ponto x0 como sendo o conjunto de pontos suficientemente próximos de x0, ok? Então, todos os pontos muito próximos de x0 já vão ser pontos que pertencem à vizinhança de x0. Então, a vizinhança de um ponto x0, né, é um conjunto de pontos próximos de x0, ok? E aqui tem algumas notações que se usam em matemática, né? Então, vejamos agora, né? Vamos a manipular elas. A notação que se usa é a seguinte, né? Se nós temos a vizinhança de um ponto x0, né? E geralmente aqui usamos um raio delta aqui. Esse raio delta, obviamente, tem que ser positivo, né? Então, a notação que se usa é um V sub índice x0 e o delta, que seria o raio. Certo? Vamos explicar agora aqui. Assim, por exemplo, né? Se nós dizemos que o x pertence à vizinhança de x0 com o raio delta, o que significa isso? Significa que o x ele pertence ao intervalo aberto nos dois lados, tá vendo aqui? De x0 menos delta até x0 mais delta. Lembre-se que esse delta aqui é um número arbitrário, positivo, pequeno, muito pequeno, ok? Ou, em outras palavras, né? O que significa isso? Significa que o x é maior que x0 menos delta e menor que x0 mais delta. Aqui. Essa expressão que está aqui. Ok? Ou vocês podem fazer o seguinte, né? Agora, esse x0 que aparece do lado esquerdo da desigualdade do lado direito, vamos a subtrair tudo por x0, né? Quando subtrai, obviamente aqui no lado esquerdo vai sumir, e aqui vai ficar no meio x menos x0, e no lado direito o x0 vai sumir, né? Porque vai passar para o meio, com negativo. Então ficou essa desigualdade que está aqui. Mas nós lembramos aqui do módulo de um número, né? Então nós podemos escrever estas desigualdades que está aqui, isso aqui, né? Como sendo o equivalente ao módulo de x menos x0 estritamente menor que delta, certo? Ou pode escrever dessa forma aqui, ou assim. Tá certo? A representação gráfica para reforçar a definição, vamos explicar agora, né? Veja aqui você tem a reta numérica, aqui tem um ponto arbitrário que vamos chamar x0, tá vendo? X0 está aqui. Então, como que vamos formar uma vizinhança de x0? Você tem um número delta positivo e vai somar x0 mais delta, tá vendo aqui? Então, esse x0 mais delta vai ser o extremo direito do intervalo, tá vendo que é aberto, certo? E, a sua vez, também vai subtrair de x0, né? Então, esse x0 menos delta vai ser o extremo esquerdo do intervalo, tá certo? Então, todos os pontos que pertencem a esse intervalo que está aqui, não é? Vão a pertencer à vizinhança de x0. Então, agora eu vou para aqui ao chat, né? Se vocês têm alguma dúvida, ficou claro a definição.
Tudo ok, professor. Uhum. Então, eu vou reforçar ainda mais a definição. Eu vou pegar agora um valor numérico, né? Alguns valores numéricos, certo? Veja aqui. Vamos pegar um ponto orbital particular, x0 igual a 2, ok? Vamos encontrar a vizinhança do ponto 2. Então, veja aqui, esse delta aqui, obviamente a vizinhança seria melhor se você, quanto menor, pegar o delta, né? Vamos pegar só para visualizar o delta como sendo 0,1, ok? É um número pequeno, né? Então, assim temos aqui, por exemplo, né? Queremos encontrar qual seria o ponto extremo direito do intervalo. Vai ser, obviamente, x0 mais delta, ou seja, 2 mais 0,1, que seria, na verdade, 2,1, ok? E agora vamos encontrar o ponto, que está aqui, está vendo aqui? O ponto extremo do intervalo. Agora, o ponto extremo do esquerdo do intervalo, que seria x0 menos delta, ou seja, 2 menos 0,1. Na verdade, seria 1,9, aqui. Okay? E aqui decimos, então, que um ponto pertence à vizinhança do ponto 2 com raio 0,1. Obviamente, se x pertence a qual intervalo? De 1,9 até 2,1. Obviamente, nesse intervalo existem infinitos pontos, né? Aqui eu marquei alguns especificamente, né? Por exemplo, aqui tem o ponto 1,98, ele está na vizinhança. O ponto 2,01, também está aqui. Obviamente tem mais pontos aqui, pode ser 2,02, 2,03, assim, né? 1,99 também estaria aqui na vizinhança, né? Então, quanto mais próximo de 2, melhor ainda, né? Ok? E matematicamente, como seria, né? A vizinhança do ponto 2 com raio del nó seria o quê? O conjunto de todos os pontos que pertencem à reta numérica. Qual é a propriedade? Tais que a distância desses pontos com relação a 2 é menor que 0,1. Ok? Eu acredito que agora, com esse exemplo numérico, né, ficou muito mais claro a definição de vizinhança. Perfeito? Assim podemos dizer, então, 2,01, ele pertence à vizinhança do ponto 2, né? Com raio 0. A sua vez, também 1,98 também pertence à vizinhança de 2 com raio 0,1. Ok? Agora vamos a introduzir a definição de vizinhança furada. Okay? Vizinhança furada. Porque muitas vezes, quando o problema quando se estuda limites é estudar o que acontece com a função quando x tende a algum número, onde esse número para o qual tende x, ele não pertence ao domínio da função. Ou seja, a função não está definida nesse ponto. Se a função não está definida nesse ponto, então não existe a f de x0, por exemplo, se o ponto é x0. Então, mas nós queremos saber o que acontece com a função quando o x tende a x0. O x não é igual a x0, mas ele tende, são pontos próximos. Ok? Isso que estamos interessados, então. Vamos agora definir, então, a vizinhança furada. Define-se vizinhança furada de um ponto x0 como sendo o conjunto de pontos suficientemente próximo de x0, exceto o próprio ponto x0. Vamos a voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem, né? Aqui, vamos aqui um pouquinho mais. Aqui. Veja aqui, né? Aqui eu tenho a vizinhança de x0, tá certo? Um certo raio delta. Então, quando falamos de vizinhança furada, seria todos os pontos próximos de x0, exceto o próprio ponto x0. Ou seja, x não pode ser x0. Ok? Então, nós excluímos o ponto x0, por isso se chama vizinhança furada, né? É como se você excluísse o ponto x0. Ok? Vamos voltar aqui. Então, em termos matemáticos, o que significa isso, né? Decimos aqui. A notação, primeiramente, né? Que se usa é muito parecido com a vizinhança, só que você coloca uma bolinha aqui acima do V para dizer que é vizinhança furada, né? E o que significa isso, né? Dizer que um elemento ou um ponto pertence à vizinhança furada de x0 e raio delta, se o x pertence a esse intervalo de x0 menos delta
até x0 mais delta, exceto o menos, né? O ponto x0. Escribiendo esa desigualdad sería que, de un lado, x es mayor que x0 menos delta y x es menor que x0 más delta. ¿Ok? O, tal como vimos nas duas páginas anteriores, né? Subtrae x0 e vamos ter essas desigualdades que está aqui. ¿Ok? E aqui nós podemos escrever isso como sendo que módulo de x menos x0 menor que delta. Veja que aqui apareceu aqui estritamente maior que zero. Por quê? Quando se escreve estritamente maior que zero, significa que o x não pode ser x0. Okay? Então, quando se fala de vizinhança, veja que essa expressão aqui, estritamente maior que zero, não aparece. Isso aqui aparece só quando se fala de vizinhança furada. Ok, pessoal? Tudo bem? A diferença entre vizinhança e vizinhança furada? Sim. Tudo bem, então vamos continuar. Bom, agora em posse das definições vizinhança e vizinhança furada, né? Vamos agora tentar definir o que se chama limite de uma função. Dizemos aqui o número L, certo? Quando fala número real, L, chama-se limite da função f de x, certo? De f de x, quando o x tende a x0, se para qualquer número positivo epsilon, arbitrário, positivo, né? Existe um número novamente positivo que vamos chamar delta, ok? Também é positivo. Aqui eu escrevi delta igual, delta que significa que esse número aqui que existe, delta, ele vai depender do ponto x0 e do número epsilon que você escreveu aqui com antecipação. Bom, tal que para cada x que pertence à vizinhança furada de x0, certo? Que seria essa expressão que está aqui. Você pode falar vizinhança furada de x0 ou simplesmente pode escrever essa desigualdade aqui, né? Segue que a distância de f de x menos L é menor que esse epsilon. Certo? Introdução e definição, a anotação que vocês vão ver nos livros, né? É a seguinte, lim, embaixo escrevem x, setinha x0, da função f de x igual a L, né? Aqui, obviamente, é que a função f, aqui x tende a x0, e aqui L seria o valor do limite. Ok? Se vocês querem mais ou menos entender um pouquinho, né? Vocês podem pegar uma... Eu vou descompartilhar aqui a lousa, aliás, a PDF, vamos compartilhar um pouquinho a lousa, né? Só para vocês entenderem um pouquinho. Vejamos aqui, né? Vamos supor que temos a função f de x igual x ao quadrado, né? X ao quadrado. Então, nós queremos saber o que acontece com a função f, assim, o que acontece com a função f, sinus f de x, quando, por exemplo, x tende para 2. Certo? Assim, escrever aqui embaixo. Limite quando x tende para 2 da função f, que seria x ao quadrado. Ok? Segunda definição que nós acabamos de ver, né? Você vai começar a observar o quê? O x tende a 2. Veja que o x não necessariamente igual a 2. Aqui é uma coisa que é interessante no limite. Quando o número para o qual tende a variável independente, se ela pertence ao domínio da função, então o limite simplesmente se transforma em valor numérico. O problema está quando o número para o qual tende a variável independente, ele não pertence ao domínio. Aí a gente vai ter que fazer algumas contas adicionais. Nesse caso, como você entenderia isso que está aqui? Primeiro, você pode... veja que temos a vizinhança do ponto 2, né? Nós teríamos aqui mais ou menos assim. Aqui você tem
Vamos a escrever aqui um pouquinho. Aqui tenho 2, certo? 2. E aqui você vai escolher, por exemplo, um delta bem pequeno. Vamos chamar aqui 0,1, por exemplo. Né? Tal como escrevemos lá. Aqui vai ficar aqui 2,1. E aqui seria 1,9, né? Sim? Certo? Então, essa aqui é a vizinhança. Fala-se de vizinhança furada, no caso, quando o número em questão para o qual tem a variável independente, ele não pertence ao domínio. Como aqui o 2 pertence ao domínio, então aqui a vizinhança furada não tem sentido. Né? Então, o que, é que você vai fazer aqui, né? Você, para encontrar esse limite, você primeiro vai escolher próximo de 2, por exemplo. Pode ser aqui 2,01. Tá bom? Vou pôr x igual a 2,01. Aí você calcula, né? O que acontece com a função quando x igual a 2,01 elevado ao quadrado. Aí você vai ter um valor. Você vai escolhendo aqui x igual a 2,02, por exemplo, né? Então aí você vai ter aqui 2,02 ao quadrado. Mas também pode escolher aqui x igual a 1,91, por exemplo. Aqui. Aí você calcula 1,91. 1,91 ao quadrado. Você faz uma tabelinha e começa a calcular, né? Usa as contas. E aqui pega x igual, mais próximo ainda, 1,92. Vai, né? Fica 1,92 ao quadrado. Mais próximo ainda, né? X igual a 1,97, sei lá. Né? 1,97. Certo? Eu não vou calcular essas contas aqui, mas veja aqui, a primeira conta que está aqui, ele vai ser ligeiramente maior que 4. Essa aqui é a conta. Vai ser um pouquinho maior que 4. A segunda vai ser também ligeiramente maior que 4. Esse aqui vai ser ligeiramente menor que 4. Esse aqui, ligeiramente menor que 4. Esse aqui, ainda menor um pouquinho que 4. Então, no limite, se você vai pegando pontos próximos de 2, você vai ver que a função vai tender para o número 4. Eu estou fazendo essas contas, pegando próximos, né? Você pegando 2,001, por exemplo, né? 2,0002, 1,998, 1,999. Você vai ver que no limite, a função x ao quadrado tende para 4. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que o limite aqui vai ser 4, né? Que esse é o famoso L que nós introduzimos nessa definição. Esse aqui vai ser o limite, esse aqui é a função, e esse aqui é o x0. O que significa isso, né? Conforme temos na definição. Significa que para qualquer número positivo arbitrário, que é a epsilon que está aqui, né? Esse aqui também é um número positivo arbitrário muito pequeno, né? Certo? Você pode escolher, por exemplo, dizer isso aqui vai ser para mim 0,1. Né? Perfeito. E para esse número que você deu no começo, né? Vai existir outro número positivo, delta. Vamos chamar aqui que seja, por exemplo, esse delta que está aqui, ele vai depender esse epsilon como você deu aqui. Certo? Por isso que se escreve assim, delta depende tanto do ponto 2 como de epsilon. Certo? Tá ok, né? Para todos os pontos x que pertencem à vizinhança furada, né, do 2, que seria x, pertence à vizinhança, né, que seria 2 menos, e aqui o delta que você vai escolher daqui a pouco, né, 2 mais delta, exceto 2, certo? Ou escreve assim, né, módulo de x menos 2 é menor que esse delta, e aqui escreve maior que 0, né, para dizer vizinhança furada. Então, para todos esses pontos que estão próximos de 2, segue o quê? Que a distância da função, que seria x ao quadrado, menos o valor do limite, que nesse caso foi 4, ele é menor que esse epsilon, que nesse caso vai ser 0,1. Ou seja, o que você pode dizer aqui, né? Para pequenas variações do ponto 2, né? Pontos próximos de 2, então o valor da função também vai sofrer pequenas alterações com relação a 4. Então, ele vai manter a distância, né? Isso vai ser 0,1. Mais ou menos seria essa a visualização. Agora vamos a dar a interpretação geométrica. Vamos a um gráfico para... Mas antes disso aqui, mais ou menos ficou claro esse exemplo?
Simples. Tá. Vamos agora voltar para a apresentação. Ok, vamos voltar aqui. Vejam aqui, né? Temos aqui um plano cartesiano, né? Estamos supondo que essa de preto aqui, essa linha de preto, esse de preto aqui seria a curva, ok? O gráfico da função y igual a f de x. Aqui nós temos x0, né? Vejam que A, eu escrevi como sendo x0 menos delta, e o B, x0 mais delta. Então, a B seria, na verdade, seria a vizinhança do ponto x0, ok? Aqui tem um gráfico onde o x0, ele pertence ao domínio da função. Por que pertence? Porque quando você calcula f de x0, aqui tem um valor que vai ser igual a, ou a, que é isso aqui, né? E aqui o C e o D, se vocês observam aqui, seria a faixa onde varia a função, né? C igual a L menos epsilon. L, como dizíamos, era o limite, né? Não sei. Então, veja aqui. Aqui você tem uma faixa aqui no domínio onde varia o x. O x pertence à vizinhança fora de x0. E aqui, na faixa das ordenadas que está aqui, você tem aqui, varia o valor da função de acordo com como você vai pegando pontos próximos de x0. Isso que se chama limite, né? Então, o valor da função, ele não vai fugir dessa faixa, que seria o quê? O valor do limite menos epsilon, até o valor do limite mais epsilon, essa faixa que está aqui, para esses pontos próximos. Tá vendo? Pontos próximos aqui da vizinhança implicam pontos próximos da função f, né? Que não sai dessa faixa L menos epsilon até L mais epsilon. Okay? E aqui tem um gráfico um pouquinho melhor, né? Veja, aqui tem o ponto x0. Aqui não necessariamente, veja aqui, o x0 aqui, ele pertence ao domínio, porque não existe o valor da função f de x0. Mas isso é irrelevante quando você estuda limites. Quando estuda limites, você quer saber o que acontece com a função para pontos próximos de x0. Ok? Aqui, então, veja aqui, quando você pega pontos próximos de x0, o valor da função, ele permanece nessa faixinha aqui horizontal, tá certo? Que seria a faixa que seria compreendida entre o limite L menos epsilon até o limite L mais epsilon. Ok? Isso mais ou menos registra o... Tudo bem? Ficou mais ou menos claro graficamente? Sim, professor. Tudo bem. Então vamos continuar. Agora vamos fazer uso da definição para mostrar alguns limites. Veja que aqui a diferença está quando nós vamos escrever mostre que o limite da função é igual a um número, quando o x tende a outro número, né? Veja que já está dado. Quando fala mostra, então você vai fazer uso da definição. Vai provar matematicamente esse limite. A diferença é quando vamos dizer calcule o limite. Quando fala calcule o limite, significa que esse número aqui, ele não vai ter. Esse aqui você vai precisar calcular. Quando fala mostre ou demonstre, significa que você tem todos os valores, aí você vai fazer uso dos epsilon e delta, que nós acabamos de introduzir na definição. Então, isso aqui é mais estuda em cursos de matemática, mas ainda assim a gente vai dar um exemplo simples para reforçar a definição, ok? Tá. No nosso caso aqui, vejam aqui, 2x mais 5 vai ser a função f de x, tá certo? Função f de x. x0, no nosso caso, vai ser 3. E o L, o limite, vai ser 11. Ok? Tá, então, vejam aqui, vamos a mostrar que para qualquer número positivo epsilon arbitrário, a ideia aqui é escolher esse epsilon, o menor, bem pequenino possível, né? Porque se você escolhe grande o suficiente, ali não vai ter nada para provar, vai ser fácil as contas. Então, a dificuldade está quando você escolhe esse epsilon bem pequenino, né? Imaginem assim pequenino, 0,001, por exemplo, né? Aí vai ser um pouquinho
para complicar um pouquinho, ok? Então, para qualquer número epsilon que você dá com antecipação, você fala, eu quero que o número epsilon seja 0,1. Ok. Você deu esse número epsilon, agora para esse número epsilon que você deu, vai existir um número positivo, certo? Vai ser delta. Esse delta aqui também é positivo pequeno, ele vai depender como você deu esse epsilon. Okay? Tal que para cada x, satisfazendo a condição aqui, isso aqui seria a vizinhança furada, tá vendo aqui? Vizinhança furada de 3. Então, são todos os pontos próximos de 3, exceto o próprio ponto 3. Né? Então, para esses pontos, vale a desigualdade o quê? Quando você vai pegar o valor da função, aqui, que é 2x mais 5, então esse x que aparece aqui, você está pegando, de onde está pegando esse x? Está pegando da vizinhança furada, né? Então, o valor dessa função para todos os pontos que estão na vizinhança furada, com relação a 11, a distância, né? A 11, vai ser menor que aquele epsilon que você deu no comecinho. Ok? Esse que significa, vamos provar isso aí, então. Fato. Então, vamos começar provando aqui, veja. Nós temos que provar que essa distância aqui, ele tem que ser menor que epsilon, ok? Tá, então vamos a trabalhar, então, veja. 2x mais 5 menos 11. Aqui desenvolvendo dentro do módulo, vai ser 2x mais 5 menos 11. 5 menos 11 é menos 6, então tem aqui. Então. E daqui 2x menos 6, vejam que vamos a colocar em evidência 2. Então vai ficar assim, ok? Módulo de 2 vezes x menos 3. Ok? O módulo de um produto dos números reais, ou seja, se você tem módulo do produto A com B, é igual ao módulo de A vezes módulo de B. O que estamos fazendo aqui. Seria módulo de 2 vezes módulo de x menos 3. Mas o 2 é número positivo, né? Portanto, módulo de 2 é o próprio 2. Ok? Chegamos a essa parte que está aqui. E vejam aqui, né? O módulo de x menos 3, que está aqui, ele tem que ser menor que delta. Certo? Por aqui, porque vizinhança apurada. E ele apareceu aqui. Então, veja aqui. Então, o módulo de x menos 3 é menor que delta. Se o delta você escolhe como sendo epsilon sobre 2, por exemplo, né? Escolhe essa forma. Vamos a ter o quê? Que módulo de 2x mais 5 menos 11, que estava aqui, certo? É igual a esse que está aqui. E aqui, que vamos a fazer aqui? Módulo de x menos 3, eu vou escolher como sendo menor que o delta, tá certo? Por isso que aqui eu troco aqui a igualdade por menor, tá vendo aqui? 2 delta. Mas o delta estou escolhendo como epsilon sobre 2. Aqui, em vez de delta, vou colocar epsilon sobre 2. Fazendo as contas, cancela o 2 vai ficar epsilon. Então, o que provamos? Que esse módulo que está aqui, ele é menor que o epsilon. Era o que nós queríamos provar. Porque esse limite aqui fica provado se você observa, né? Se você pega pontos da vizinhança do ponto 3, então a distância dos valores da função f com relação a 11 é menor que esse epsilon que está aqui. E ali, matematicamente, fica provado, então, que de fato o limite da função 2x mais 5, quando x tende para 3, é igual a 11. Um observador pode dizer o seguinte, né? Veja que esse 11 obteve... Como que obteve esse 11? Valor numérico. Por quê? Porque se eu substituir o x por 3, o que vai dar, né? Aqui vai ficar 2 vezes 3, é quanto? É 6. 6 mais 5, 11. Quando que podemos usar valor numérico na função? No limite. Usa esse valor numérico no limite quando o ponto para qual tende a variável independente, que nesse caso é 3, ele pertence ao domínio da função. Veja que a função é o quê? Uma função linear, não é? E nós vimos que a função linear, ou um polinômio de grau 1, o domínio dela é toda a reta numérica, não tem nenhuma exceção. Portanto, 3 pertence ao domínio. Como 3 pertence ao domínio, aqui o cálculo do limite se reduz a calcular o valor numérico. Ou seja, trocar o x pelo valor para o qual tende a variável independente. Ok, pessoal? Tudo bem com esse exemplo? Sim, Renan, você está falando alguma coisa?
Ok, tudo bem. Assim. Vamos para o próximo exemplo. Veja que no próximo exemplo, de novo, queremos provar que o limite da função agora é x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4, né? Quando x tende para 4 é igual a 8. Certo? Aqui nós temos que a função é x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4. O x0 vai ser 4, né? E o L vai ser 8. Se vocês observam aqui a função x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4, aqui se observamos que o 4, ele não pertence ao domínio dessa função. Por que não pertence, né? Porque no denominador nós temos a função afim x menos 4 e ela se anula quando x é igual a 4. Ok? Então, nesse caso aqui, não podemos fazer valor numérico. Então, a gente tem que transformar o que vai ser de praxe. Doravante, quando vamos calcular limites, vamos fazer uso de algumas técnicas, né? Diferença de quadrado, diferença de cubos, produtos notáveis, algumas identidades trigonométricas, né? Para poder reduzir. Nesse caso aqui, por exemplo, né? Então, o x não pode ser 4. Então, nós temos que analisar só os pontos muito, muito próximos de 4. Certo? Porque não tem sentido falar de f de 4, por exemplo, né? Porque o 4 não faz parte do domínio da função f. Então, veja aqui, né? Então, o x tende para 4. Veja que o x não é 4. O x não é igual a 4. Ele tende para 4, mas não é 4, né? Ok? Mas se observam aqui, o numerador da função, x ao quadrado menos 16, entende-se como diferença de quadrados. Tá certo? Se é diferença de quadrado, então podemos escrever x ao quadrado menos 16 como sendo o quê? X mais 4 vezes x menos 4. Ok? Então, escrevendo o numerador como sendo x ao quadrado menos 16, x mais 4 vezes x menos 4. E aí você cancela com x menos 4. Quando cancela aqui, por isso ficou x mais 4. Ok? O que significa isso? O comportamento da função x ao quadrado menos 16 sobre x4 é o mesmo comportamento da função x mais 4 quando x tende para 4. Ok? Então, analisar o limite dessa função aqui é a mesma coisa que analisar o limite dessa função aqui. Ok? Mas essa função x mais 4, agora ele já não tem mais problemas com 4. Ok? X mais 4 é uma função linear, né? Então, ela não tem problemas com 4. Por isso, então, podemos dizer, ok, que a função f de x igual a x mais 4, ele vai tender para 8 quando x tende para 4. Certo? Aí seria fácil, mas vamos usar novamente. Aqui, por exemplo, para alunos de engenharia, já poderia dizer o que o limite da função vai ser 8, né? Porque quando você troca x por 4 aqui vai ficar 4 mais 4, 8, né? Então, ainda assim, a gente vai usar ainda os epsilon e o delta, tá bom? Vamos tomar um epsilon maior que zero, vejam aqui, né? Maior que zero, que pode ser esse epsilon pequenino, né? 0,001. Vamos escolher seu delta, né? Parece. Mas veja que esse delta ali, ele vem de onde, né? Ele vem o quê? É que tem que ser maior que a distância de x menos 4, a vizinhança apurada, né? Menor que o delta. Ok? Mas aqui, veja que a função é x mais 4, como já vimos aqui no slide anterior, né? X mais 4 é a mesma coisa que x quadrado menos 16 sobre x menos 4, quando o x tende para 4. X não é 4, tende para 4, né? X mais 4. E aqui, fazendo essa diferença, vamos a chegar ao quê? Que x mais 4 menos 8 por módulo vai ser x menos 4. Então, veja que x menos 4, módulo x menos 4, se vocês observam aqui, foi menor que delta. Então, se você escolhe delta igual a epsilon, por exemplo, né? Aqui escolhe epsilon sobre 3. Ali a gente vai chegar à prova, né? Então, temos que, para cada x satisfazendo a desigualdade aqui, vale a desigualdade que está aqui. Essa expressão que está aqui é a mesma que está aqui. Mas o módulo x menos 4 é menor que delta. Se você escolhe delta epsilon sobre 3, então observamos que epsilon sobre 3 é menor que epsilon, né? Portanto, você provou por módulo essa diferença é menor que epsilon. Aqui já tem infinitas formas de escolher o delta. Você poderia escolher epsilon sobre 2, epsilon sobre 4, epsilon sobre 5, né? E todos eles são menores que o epsilon. Até você poderia escolher
delta igual a epsilon. Também chegaria a prova, né? Porque aqui tem menor. Ok? Por isso que dizemos, então, que o limite é 8. Ok, pessoal? Vamos agora continuar com... Agora vamos a introduzir limites laterais. O que significa isso, né? Se vocês observam, quando nós estamos na reta numérica e escolhemos um ponto qualquer da reta numérica, nós temos duas formas de nos aproximar do ponto, não específico. Aqui escolhi um ponto específico, não? X0, por exemplo, né? Então, você tem duas formas de se aproximar. Ou se aproxima pelo lado direito, ou se aproxima pelo lado esquerdo. Se vocês observam, vamos a colocar um número específico, 2, por exemplo, tá certo? Então, você tem duas formas de se aproximar para o número 2. Um pela direita. Quando você se aproxima pela direita, obviamente você se vai aproximar com números maiores que 2. Ok? Quais seriam esses números próximos de 2 maiores? Seria 2,01, por exemplo, né? 2,002, 2,0003. São números próximos de 2, mas ligeiramente maiores que 2. Certo? Quando você se aproxima de 2 pela esquerda, vão ser números ligeiramente menores que 2, mais próximos, né? Quais seriam, por exemplo, né? 1,99, 1,9998, 1,99997, esse, por exemplo. Os mais próximos que você quer. Tudo certo, então? Então, para dizer que um número se aproxima de outro número pela direita, vamos usar a seguinte notação. Por exemplo, x, aqui significa o quê? Se aproxima ou tende a x0 pela direita. Então, em vez de falar tudo isso, vamos usar essa notação, né? Que significa x tende ou se aproxima de x0 pela direita. Ok? E quando queremos dizer que se aproxima de x0 pela esquerda, vamos usar essa notação que tem aqui. Ok? Então, na reta numérica, nós temos duas formas de nos aproximar de um ponto, pela direita e pela esquerda. Então, em função dessas duas aproximações, nós vamos introduzir agora os limites laterais. E, obviamente, vai ser limite lateral à direita e limite lateral à esquerda. Vamos lá, né? Primeiramente, vamos a introduzir o limite lateral à esquerda, tá certo? Vamos lá, então. Seja f definida no subintervalo a x0, ok? A x0. O a é um número qualquer, x0 também. Diz-se que o número a é o limite lateral à esquerda da função f no ponto x0, se para qualquer número positivo epsilon existe um número delta, que depende de x0 e delta, né? Obviamente positivo, né? Tal que para cada x satisfazendo a condição aqui. Veja, aqui se vocês observam, os x que estamos pegando são só elementos próximos de x0, sem ser necessariamente o x0, só que está à esquerda. Ok? Porque, veja aqui, o x ele é menor que x0. E essa parte daqui é para dizer que são os pontos próximos de x0. Ok? Você vai pegar só os pontos próximos de x0 que estão do lado esquerdo de x0. Você vai esquecer o do lado direito, só o do lado esquerdo. Então, quando você escolhe isso, só os pontos próximos do lado esquerdo de x0, segue que o módulo de f de x menos a é menor que epsilon. E como que se escreve isso aqui, né? Limite quando x tende a x0 pela esquerda da função f de x é igual a A. Veja que a definição é praticamente a mesma que o limite de uma função. O limite de uma função, veja que escrevemos aqui. Era tudo isso que está aqui. Só que aqui do lado direito você tem a x0 mais delta. Olha aqui. Aqui você não está escrevendo isso. Está pegando só o lado esquerdo. Analogamente, deixa eu ver aqui para mostrar aqui. Aqui, por exemplo, aqui, quando você define lateral à esquerda x0, você está pegando só esses pontos próximos aqui. Estão aqui, à direita, à esquerda de x0. Certo? Pelo lado esquerdo. Analogamente, define-se limite lateral à direita, né? É muito parecido aqui, só que os pontos você vai pegar o que? À direita de x0, tá vendo aqui? O x
é maior que x0, né? E para dizer que são próximos, aí por isso dizem menor que x0 mais delta. Ok? E o A é limite quando, então sigue essa desigualdade modular menor que epsilon. E a notação que se usa é o quê? Lim da função f de x quando x, z, x0 mais, né? E aqui é o limite. Tá certo? Tanto o limite lateral esquerda como ele são as mesmas definições do limite de uma função, só que você se restringe primeiro só os pontos que estão à esquerda e no outro à direita, só os pontos que estão à direita de x0. Só isso. Agora, vamos introduzir um resultado importante de limite envolvendo esses limites laterais. Mas antes disso aqui, vamos a calcular primeiro os limites laterais. Ok? Vejamos aqui, né? Tem aqui a função sinal. A função sinal, que tem aqui sin em inglês, né? Sin de x, ele é definido de que forma, veja? Ele vai ser igual a 1 quando x é maior que 0. Ok? Vou desligar o ventilador aqui. 0 quando x é igual a 0 e é igual a menos 1 quando x é negativo. O gráfico da função sinal, se você pode observar, está aqui. É 0 quando x é igual a 0 e quando x é positivo, a função vale 1. Quando x é negativo, a função vale menos 1. Ok? Se vocês podem observar, né? Para x positivos, você pode, qual seria x positivo? Você pode começar por 0,001, por exemplo. Né? É um exemplo. Todos os pontos que estão à direita desse ponto todos são positivos, né? Portanto, o valor da função sinal sempre vai ser igual a 1. E quando x é negativo, né? Qualquer que seja negativo, o valor da função vai ser menos 1. E quando x é igual a 0, a função vale 0, né? Então, aqui, se vocês podem ver o gráfico, né? Então, quando está na vizinhança de 0, a função o vale 0, o vale 1, o vale menos 1. Quando que vale 0? Quando x é igual a 0. Quando que vale 1? Quando x é maior que 0. E quando vale menos 1? Quando x é menor que 0. Ok? Tá. Em função disso, então, agora vai ser fácil calcular os limites laterais. Então, vejamos aqui, né? Nós queremos calcular os limites laterais. Aqui. Veja aqui. O limite da função sinal, que seria f de x, quando x tende a 0 pela esquerda. Ok? Ou veja, x tende a 0 pela esquerda, né? Quando x tende a 0 pela esquerda, ele é um número negativo, né? É pequeno, mas é negativo. E o que acontece com a função sinal? A função sinal é igual a menos 1. Tá certo? A função sinal é igual a menos 1. Menos 1 é uma constante. Aqui já estou explicando aqui. Quando você calcula o limite de uma função constante, o limite é a própria função. Tá certo? Então, independentemente de para qualquer x você tende, a função constante, o limite dela vai ser a própria constante. Ok? Tá certo. Aqui, por exemplo, quando decimos quando x tende a 0 pela esquerda, a função sinal vai ser igual a menos 1. Menos 1 é a constante. Então, portanto, o limite de menos 1 vai ser a própria constante menos 1. Ok? Pois, quando x tende a 0 pela esquerda, a função sinal vai ser igual a menos 1. Agora vamos calcular o limite lateral à direita. Quando x tende a 0 pela direita, a função sinal, como já vimos, é igual a 1. O limite de 1 vai ser 1. Por quê? 1 é constante, o limite é constante e a própria constante. Aqui eu escrevi aqui, estamos supondo que o limite, isso aqui vamos a provar um pouquinho mais para frente, que o limite de uma função constante é a própria constante. Ok? Então, veja que nós calculamos aqui o limite lateral da função sinal à direita, quando x tende a 0 pela esquerda e quando x tende a 0 pela direita, né? E nós encontramos dois limites. O limite lateral à esquerda da função sinal, no ponto, quando x tende a 0, vale menos 1. E o limite da função sinal, quando x tende a 0 pela direita, vale 1. Então, calculamos os dois limites laterais. Ok? Vamos mais um exemplo. Aqui temos a função f de x igual ao módulo de x sobre x. Veja que essa função aqui ela não está definida para x diferente de 0.
não está definida para x igual a zero. Por quê? Porque quando x é zero aqui tem o denominador. Não está definido. X, né? Então, essa função está definida para todo x, exceto o zero, né? No entanto, vamos a ver qual é o comportamento da função quando x tende a zero. Então, tende a zero de duas formas, ou pela direita ou pela esquerda, né? Então, vamos a ver. Primeiramente, vamos escrever a função f de x como sendo modo de x igual a x. Veja que quando x é maior que zero, o que acontece com a função? Quando x é maior que zero, então aqui módulo de alguma coisa positiva é o próprio número. Então aqui, se x é maior que zero, então desconsidera o módulo. Então vai ficar x sobre x, que daria 1. Por isso que decimos, né? Quando x é maior que zero, a função é igual a 1. Quando x é negativo, o que acontece quando o módulo de um número negativo? Esse aí vai ser igual a quê? Menos o número. Nesse caso, certo? Então, aqui o módulo de x, quando x é negativo, seria menos o x. Sobre x, aí ficaria menos 1. Quando x é negativo, a função vale menos 1. Ok? Então, vamos calcular os limites laterais em zero, né? Primeiro calculamos o que acontece com a função quando x tende a zero pela esquerda. Quando x tende a zero pela esquerda, estamos falando de x negativo, né? A função vale menos 1. Então, a função aqui vale menos 1. Menos 1 é a constante. Limite da constante, da própria constante, menos 1. Então, o limite lateral à esquerda de zero dá menos 1. Agora, vamos calcular o limite lateral à direita de zero, né? Quando está à direita de zero, o x é positivo, né? E a função vale 1. 1 é uma constante, limite da própria constante dá 1. Então, aqui também calculamos os limites laterais da função f quando x tende a zero, né? Tanto para a esquerda como para a direita. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tá bom. Veja aqui, então vamos a ver um importante resultado sobre limites laterais e o limite de uma função. Veja que diz aqui, né? Seja f uma função definida no domínio x maiúsculo, né? Sob intervalo de r a valores reais e seja c um número real. Quer dizer aqui, se os limites laterais existem e são iguais, tá certo? Aqui significa que o limite lateral à esquerda de c é igual ao limite lateral da função f quando x tende a c pela esquerda, aqui pela direita e pela esquerda, né? Existem e são iguais a ele. Implica que, então, existe o limite da função f quando x tende a c. Então, aqui não interessa de que forma você se aproxima pelo ponto C, seja pela esquerda ou pela direita, o limite vai ser o mesmo. Ok? Esse aqui seria o resultado. Reciprocamente, né? Se existe o limite da função f quando x tende a c, e esse limite igual a L, isso aqui implica que existem os limites laterais e são iguais a L. Certo? Aqui. Existe o limite lateral quando x tende a ser pela direita. Existe o limite lateral de f quando x tende a ser pela esquerda. Existem e são iguais. Por que são iguais? Porque existe o limite da função f quando x tende a ser igual a L. Ok? Então, tem uma importância entre limites laterais e o próprio limite. De aqui siga o quê? Se existem os limites laterais e são diferentes, então não existe o limite. Se existem os limites laterais e são diferentes, isso implica que a função não possui limite nesse ponto. Ok? Ficou clara essa observação? O senhor poderia repetir, por favor? Sim, vamos lá. O que diz o teorema, né? O teorema diz o seguinte: se existem os limites laterais, quando x tende a algum ponto, nesse caso c, né? E são iguais, automaticamente existe o limite da função.
Ou seja, diz que não interessa como x se aproxima do c, pela direita e pela esquerda, que o valor vai ser o mesmo. De um lado. O outro lado diz, né? Se existe o limite da função f quando x tende a c, e esse limite igual a L, né? Então, isto implica que existem os limites laterais. Ok? Esse é o que diz o teorema. Agora, a observação. A observação é a seguinte. Se existem os limites laterais e são diferentes, isto implica que não existe o limite da função. Ok? Agora ficou melhor? Ficou sim. Obrigado. Agora vamos a fazer alguns questionamentos, então, com relação a isso, né? Antes de ver esse exemplo, eu quero perguntar aqui. Vamos a, nesse caso aqui. Minha pergunta é para vocês, né? Existe o limite da função f de x quando x tende a zero? Para esse exemplo aqui. A pergunta é, existe o limite da função f de x, que por acaso é o qual? Módulo de x sobre x, quando x tende para zero? Qual seria a resposta? Existe o limite aproximado, não? Pela esquerda e pela direita. Mas quando o x é zero, não existe. Oi? Quando o x é zero, não existe, mas você tem o limite aproximado. Eu acho. Limite aproximado? Mas o Pela limite já é uma... esquerda e pela direita. Isso aí. Vamos fazer de novo a pergunta. Eu vou a voltar para o teorema de novo, certo? Veja aqui. O que diz esse teorema? O seguinte. Se existem os limites laterais, quando eu falo a esquerda e a direita, né? E esses limites laterais são iguais, isto implica que existe o limite da função. Tá certo? E limite da função. Quando fala o limite da função, aqui você já não escreve a esquerda ou a direita, simplesmente x tende a c. Quando você calcula limites laterais, aí sim você precisa dizer o limite lateral à direita de c ou à esquerda de c. Ok? Esse é de uma parte. Se existe esse limite aqui da função f, então significa que existem os limites laterais e são iguais. Ok? Esse aqui é o teorema. Mas a observação que eu fiz agora é o seguinte, né? Se os limites laterais existem, mas são diferentes, então não existe o limite da função. Veja que eu vou compartilhar aqui a lousa para vocês observarem. A função que nós temos aqui era essa aqui, né? F de x é igual módulo de x sobre x. Ok? Nós vimos o quê? O limite quando x tende a zero pela direita da função módulo de x sobre x. Esse aqui era igual a 1. Do exemplo passado, né? Exemplo da 1. E também observamos o limite quando x tende a zero pela esquerda da função módulo de x sobre x. Vimos que isso aqui é igual a menos 1. Como podem observar, o limite lateral à direita está aqui, o limite lateral à esquerda de zero também está aqui. Quando você calcula o limite e acha que dá um número, então você fala que existe aqui. Então, aqui está aqui, existe e também existe. Certo? Então, a pergunta é, o que eu posso dizer com relação a esse limite? Quando x tende para zero da função módulo de x sobre x. Essa aqui é a pergunta que eu fiz para você. O que eu posso dizer com relação a esse limite? Seguindo a observação que eu fiz agora no teorema. Que ele não existe?
Por quê? Porque os limites são diferentes. Os limites Veja, laterais. isso. Veja que os limites laterais, eles existem. Existem. Você, quando calcula o limite lateral à direita, de 0, deu 1. O limite, quando calcula o limite lateral da função em 0 à esquerda, deu menos 1. Alô? Voltamos. Foi, professor. Eu tive, caiu minha internet aqui agora que voltou. Tá instável. Obviamente eu vou para a gravação porque já deu problema. Mas tudo bem. Sim, vamos voltar então. Não sei quando foi o momento que parou de transmitir. Eu estava vendo esse exemplo aqui. Vou voltar aqui. Eu estava mostrando esse exemplo aqui, né? Foi ali que parou? Só um minuto. Foi aqui, inclusive acho que foi a Débora que me falou, né? Veja que os limites laterais foi aqui, né? Nesse exemplo? Sim, Sim. eu acho. Foi a Amanda. Amanda foi? Acho que foi a Débora que falou que não. Qualquer uma delas, né? Não lembro. Veja que os limites laterais da função modo de x sobre x, quando x tende a 0 pela direita e pela esquerda, existem, né? No entanto, são diferentes, tá vendo aqui? O limite lateral à direita, quando x tende a 0 à direita, né? E quando x tende a 0 pela esquerda, existem e são diferentes. Como os limites laterais são diferentes, então nós concluímos que não existe o limite da função quando x tende a 0. Ok? Isso aqui é importante vocês. Agora vamos a voltar aqui aos slides, né? Aqui. A mesma coisa nós podemos também analisar com relação
ao limite da função sinal quando x tende a zero. Nós calculamos os limites laterais da função sinal quando x tende a zero pela direita e pela esquerda, não é? E nós encontramos os seguintes limites aqui. Limite lateral à esquerda de zero, da função sinal igual a menos 1. Limite lateral à direita de zero, da função sinal igual a 1, né? Aqui também existem os limites laterais, no entanto, são diferentes. Por isso, nós podemos dizer, então, que não existe o limite da função sinal quando x tende a zero. Ok, pessoal? Ficou claro essas observações? Ainda está gravando. Eu vou desgravar aqui.